Fala, meu quarentenado, como você está? Bom, eu estou aqui tomando meu quentão. Hum, já que hoje está fazendo um friozinho, né? Estou aqui bem agasalhado em casa, espero que você também esteja. Mas esse quentão aqui, eu estou trazendo ele para a nossa ilustre aula de hoje, principalmente por dois motivos. O primeiro, né, além do fato de estar fazendo frio, é o fato de que nós vamos falar sobre álcoois hoje, tá? Então, vamos para a nossa aula 5, beleza? Então, saúde aí para você. Vou apresentar minha tela aqui e o Google está compartilhando a minha tela. Beleza. Vamos lá. Então, aula 5, vamos falar de álcool, enol e fenol, beleza? Bom, com relação às funções orgânicas, gente, existem várias. Funções orgânicas são grupos de compostos orgânicos, né? São maneiras da gente dividir os compostos orgânicos em famílias de compostos que apresentam grupos funcionais similares, tá? Então, por exemplo, na semana passada a gente viu sobre hidrocarbonetos. Hoje vamos falar de álcool, enol e fenol, beleza? Na próxima aula a gente vai falar de éter e ácido carboxílico. Terminaremos o módulo com éster e anidrido, beleza? Então, nossa apostila 1, nosso módulo 1, vai incorporar essas funções aqui, beleza? Então, já fique atento para isso para o seu primeiro simulado, tá? Então, vamos lá. Começando a falar de álcoois. O que são álcoois? Atenção à definição. São compostos orgânicos que apresentam um ou mais grupos hidroxila. E aí, lembre, ó, hidroxila, hidro vem de hidrogênio. E esse oxi aqui, hidro de hidrogênio. E esse oxi nos remete a oxigênio. Portanto, nós temos oxigênio e hidrogênio ligados diretamente a um carbono saturado, um carbono de hibridização sp3, beleza? Lembre lá da hibridização que a gente já estudou, né? Um carbono que faz apenas simples ligações, 4 ligações simples, tem hibridização sp1, 2, 3, beleza? Então tá, aqui está uma representação do que seria um álcool, tá? Genericamente. OH hidroxila ligado a um carbono saturado, hibridização sp3. Então, exemplos, ó. São álcoois. Temos aqui alguns exemplos, ó. Repare que em todos eles eu tenho a hidroxila ligado a carbonos saturados. Atenção aqui, ó. Esse exemplo que eu coloquei para você aqui, esse último, perceba que apesar da insaturação, eu tenho a hidroxila aqui, que encontra-se ligada a um carbono, e esse carbono é um carbono saturado, porque ele só faz simples ligações. Ele está fazendo aqui a ligação simples com OH, a ligação simples com outro carbono, e duas ligações simples com hidrogênios que estão aqui subentendidas, beleza? Mesma coisa, aqui, esse OH está ligado a um átomo de carbono, e esse átomo de carbono, ele é saturado. Porque, veja bem, aqui eu tenho uma ligação simples com outro carbono, no caso o carbono do anel, e duas ligações com hidrogênios aqui subentendidas para a gente, tá? Agora, não são álcoois. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho uma hidroxila, só que ela não está ligada a um carbono saturado. Ela encontra-se ligada a um carbono e esse carbono está envolvido em uma dupla, tá? Esse carbono é um carbono sp2 e, portanto, isso aqui não é um álcool. Isso aqui é o que a gente chama de enol, tá? Vamos falar dele mais para frente. E aqui eu tenho uma hidroxila que está ligada a um carbono do anel aromático. Esse carbono está envolvido em uma dupla, mas nesse caso eu não tenho um enol, tá? Quando eu tenho hidroxila ligada no anel benzênico, eu tenho o que eu chamo de fenol, tá? Então vamos lá, vamos classificar os álcoois aqui, isso aqui é bem simples. Se eu tiver um monoálcool, mono quer dizer um, quer dizer que ele apresenta apenas um grupo OH. Um diálcool ou um diol apresenta duas hidroxilas. Um triálcool ou um triol apresenta três hidroxilas. E um poliálcool ou poliol, ele apresenta mais de três grupos OH. Mas não se
prenda muito nessa definição que eu coloquei aí, porque aqui existem umas torres de Babel. Tem gente que considera como poliálcool qualquer álcool que tenha mais de uma hidroxila. Então, isso já envolveria, por exemplo, diálcoois e triálcoois. Mas não se preocupe que você não vai encontrar exercícios que tragam ambiguidade com relação a isso, justamente porque é uma questão mais de autor mesmo, tá? Com relação à classificação dos álcoois, nós temos aqui a seguinte situação, ó. Quanto à posição do grupo OH, isso aqui é muito importante, tá, gente? Eu tenho que essa classificação ela é válida apenas para monoálcoois. Então, olha só. Eu tenho aquilo que eu chamo de álcool primário, que é quando o OH está ligado a um carbono primário. Então, veja bem, esse átomo de carbono aqui, ele está ligado a apenas um outro átomo de carbono, beleza? Então, se ele está ligado a apenas um átomo de carbono, ele é um carbono primário. Esse aqui é um carbono primário. E se o OH está ligado a um carbono primário, eu tenho um álcool primário. Simples, né? Agora, deixa eu só tirar aquela tinta ali para não encavalar. Nesse outro caso, repare que eu tenho um grupo OH, nesses dois exemplos aqui, e esse OH está ligado a um carbono secundário. Como que eu sei que esse carbono é secundário? Olha, ele está ligado a dois átomos de carbono. Mesma coisa aqui, ó. OH ligado a um carbono, e esse carbono está ligado a dois átomos de carbono. Esse carbono aqui, portanto, é um carbono secundário. Sendo um carbono secundário, o OH ligado a ele é um álcool secundário. Mesma coisa aqui. E no caso de um álcool terciário, eu tenho que o OH está ligado a um carbono terciário. Ou seja, o OH encontra-se ligado a um carbono que está ligado a outros três átomos de carbono. Show? Bem tranquilo isso aqui, né? Essa aula é bem suci, gente. Com relação à nomenclatura dos álcoois, isso aqui também não tem mistério, porque se você sabe dar a nomenclatura de um hidrocarboneto, seja ele normal ou ramificado, a gente tem que a nomenclatura preferencial e opaque dos álcoois, ela vai ser similar à nomenclatura dos hidrocarbonetos. No entanto, em vez da gente usar o sufixo "o" de hidrocarboneto, a gente vai usar o sufixo "ol" de álcool. Percebe que é bem parecido? Tá? Tem uma lógica por trás aí. Nem tudo é só memorização. A memorização, como eu disse para vocês, não temos como fugir dela. Mas, felizmente, muita coisa a gente pode ir pela lógica, pelo cheiro. E por falar em cheiro, esse quentão tá delicioso, gente, ó. Vamos lá. Então, vamos lá aqui, ó. Outra situação que a gente tem, ó, aqui, além da mudança do sufixo, a gente tem que prestar atenção em algumas informações aqui, ó. Por exemplo, ó, para álcoois com mais de 2 carbonos, a posição do grupo OH deve ser indicada. A gente já vai ver por que disso aí, tá? A posição nada mais é do que uma numeração, gente. E essa numeração, agora, a gente deve iniciar a partir do carbono mais próximo do grupo funcional. Então, eu vou fazer uma anotação aqui, que eu já vou apagar, tá? Porque eu não coloquei. Então, eu vou fazer ela à mão aqui, que é para você lembrar das prioridades de numeração. Então, quando eu tiver uma certa cadeia principal, eu vou dar prioridade primeira ao grupo funcional, tá? Então, o grupo funcional é quem manda. Eu vou começar a numerar a partir do grupo funcional. Peço desculpas pela letra, que eu tô meio me adaptando ainda a escrever nesse negócio, tá? A segunda prioridade é dada pelas insaturações. E depois, por último, a gente considera as ramificações. Então, a ordem decrescente de prioridade aqui, ó, é grupo funcional manda, insaturações em seguida, ramificações em terceiro, tá? Enquanto você tira um print aí, pausa o vídeo, eu tomo mais um gole do meu quentão e agora eu vou apagar isso aqui para a gente ir para os exemplos, tá? Então, olha só. Aqui está o nosso nome, ó. Prefixo mais intermediário, mais posição do OH, mais OU, que é o nosso sufixo. Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos começar pelo prefixo. Prefixo nos diz o número de carbonos. Quantos carbonos eu tenho ali?
apenas um. Um carbono, met. Tipo de ligação. Como não temos ligações entre carbonos, a gente considera como simples, portanto, an. Posição do OH, não precisa, isso é apenas para álcoois com mais de 2 carbonos. Vamos para o sufixo, terminação, ol. Esse álcool chama-se, portanto, metanol. Beleza? Agora, o segundo, olha só, o que nós temos? 2 carbonos, prefixo et. Simples ligações entre carbonos, ali no caso eu tenho apenas uma simples ligação entre os dois átomos de carbono, portanto, an. E a terminação ol. O mesmo etanol que encontra-se aqui, adivinha, no meu quentão, né? Beleza. Então, agora que a gente vê aqui o caso, ó, do porquê que eu preciso fazer a numeração. Porque nos dois casos ali embaixo eu teria propanol. Só que eu não posso dar o mesmo nome para compostos diferentes. Então, vamos começar pelo da esquerda ali, ó. 3 carbonos prop, simples ligações an. Agora eu preciso da posição do OH. E a posição vem a partir da numeração. Da onde eu começo a numerar? Sempre do carbono mais próximo ao OH, ao grupo funcional. Portanto, aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Nesse caso, o OH está no carbono 1, portanto, o nome dessa substância é propan-1-ol. Beleza? No outro caso, ó, independente, ó, se eu começar a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, como de qualquer modo o OH estará no carbono 2, os dois carbonos estão na mesma distância do OH, né? Tanto da esquerda quanto da direita, a numeração é arbitrária, mas eu percebo que o meu OH aqui está no carbono 2. Logo, o nome fica 3 carbonos da estrutura prop, simples ligações an, posição do OH está no carbono 2 e, por fim, eu tenho ali o ol de álcool, tá? Beleza. Vamos a algumas observações agora. A primeira delas, para álcoois com mais de um grupo OH, utiliza-se os termos di, tri e tetra antes do sufixo ol, tá? Então, olha só o que acontece aqui nesse exemplo, por exemplo. Eu tenho 2 grupos OH. Repare que um deles está aqui ligado nesse carbono e outro está ligado nesse outro carbono aqui. Na verdade, gente, perceba que tanto fez, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita, da direita para a esquerda nesse caso, porque, né, os dois carbonos da ponta estão ligados ao OH. Então, vou numerar da esquerda para a direita, para facilitar, beleza? O que vai acontecer, portanto? Vamos lá, eu tenho 4 carbonos, but, simples ligações an. Tem um O aí nessa nomenclatura, tá, gente? Pelo menos lá o meu var, lá aquele software que eu uso lá para fazer a nomenclatura, ele colocou esse O. Na tua apostila não tem esse O, estaria como butan, no caso, 1,4 diol, né? Só que não se estresse com isso. Aquilo que eu falei, para uma primeira fase, não se preocupe, tá? Para uma segunda fase, eu sugiro que você acompanhe pela aula, porque quando eu escrevi aquele material, eu não estava ciente dessa atualização, beleza? Então esse slide está um pouco mais atualizado, beleza? Eu vou consertar isso para o ano que vem, mas por enquanto, confia aqui nos slides do tio, tá? Ó, tem um erro aqui, eu coloquei um 3 cavalo, é um 4 nesse caso, né? Porque eu tenho OH nos carbonos 1 e 4, e não nos carbonos 1 e 3. Isso aqui é fácil de arrumar, vamos descartar aqui e vamos fazer o serviço direito. Butan 1,4 diol, né? Beleza, ó. Butano 1,4, que eu tenho hidroxilas nos carbonos 1 e 4, diol, porque eu tenho 2 hidroxilas, 2 grupos OH, tá? Nesse caso, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, tanto faz onde você faz a numeração nesse caso também. 3 carbonos prop, simples ligações an, aquele ozinho que aparece ali. 1, 2, 3, triol. Mas, professor, precisava colocar 1, 2, 3? Assim, existem lugares que até chamam esse composto, que é o glicerol, que você conhece provavelmente como glicerina, de propano
apenas propanotriol. Mas aqui eu acho que poderia ter uma ambiguidade, porque veja bem, imagina que eu tivesse uma estrutura assim, ó, CH2OH, COH, eu acho que nem existe, tá, gente? Mas perceba que se eu tivesse uma estrutura assim, CH3, isso aqui também seria um propanotriol, só que daí eu teria que fazer a nomenclatura, né? Lembrando, começo aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, sempre começando da onde eu tenho aqui o grupo funcional, que é a nossa prioridade, e isso aqui se chamaria propano, aí, 1, 2, 2, opa, aqui é hífen, né? Triol, tá? Então, por isso que eu acho interessante fazer a numeração, tá? Na dúvida, convém, beleza? Então, vamos lá. No caso de álcoois insaturados, isso aqui é bem simples, ó, gente. Bom, eu vou ter que ter uma numeração indicando a dupla e uma numeração indicando o grupo funcional. Mas veja bem, ó. Quando eu for fazer a numeração, sempre começo do carbono mais próximo do grupo funcional, porque grupo funcional manda na insaturação. Lembre daquela ordem de prioridades. Grupo funcional está em primeiro, insaturação em segundo, ramificação em terceiro. Então, olha como vai ficar o nome desse cara aqui, ó. But de 4 carbonos. Agora, na hora do meio ali, do infixo, eu tenho que indicar em, só que eu tenho que colocar a posição da dupla, sempre na menor numeração. E agora, a posição do OH mais o sufixo. Então, perceba que essa nomenclatura, essa pelo menos mais atualizada, antes era diferente. Eu não lembro se era... Eu não lembro da regra antiga, gente, mas era mais confusa, ela era mais ambígua. Essa regra ela é muito boa, porque olha só, aquilo que vem antes do termo imediatamente indica aquilo que ele está sinalizando. Ó. Já que esse 3 vem imediatamente antes do em, esse 3 aqui me indica a posição da dupla. Agora, esse 2, perceba que ele vem imediatamente antes do OL. Então, ele já indica também para a gente a posição do OH. Então, apesar de ser meio feio esse monte de número no meio das letras aí, é muito fácil para você não cair em ambiguidades. É uma nomenclatura muito boa. Por isso que esse nome só gera uma única estrutura. E se eu tivesse ramificações, ia aparecer mais um número ainda. Só que esse número ia vir antes da ramificação, como eu já vou mostrar para você, ó. Olha só no caso de álcoois ramificados, ó. Cadeia principal, ela é a maior sequência de átomos de carbono e que deve obrigatoriamente conter o carbono ligado ao OH. Então, faço a numeração do carbono mais próximo do OH e tenho aqui no carbono 3 um metilzinho. Então fica, ó, 3-metil, pentan 2-ol. E nessa nomenclatura fica bem claro para a gente que, deixa eu só trocar a cor aqui, fica bem claro para a gente que esse 3, como ele está imediatamente antes do metil, ele me diz a posição do grupo metil. Enquanto que como esse 2 está imediatamente antes do ol, ele me diz a posição do OH, que no caso está aqui no carbono 2, conforme o nome diz para a gente. Beleza? Bem gostosinho isso aqui. Às vezes, dar o nome para uma estrutura é um tanto quanto chato. Mas você vai perceber que dar uma estrutura partindo de um nome é muito mais fácil. Isso aí você vai perceber, conforme você for fazendo os exercícios, tá? Esse outro exemplo aqui, ó, o que acontece? Vou fazer a numeração. Então, olha como que eu vou fazer a numeração. Eu tenho duas opções. Ou eu faço no sentido anti-horário, da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O carbono 1 tem que ser obrigatoriamente o carbono do OH, tá, gente? Porque o grupo funcional é quem manda. Ou eu tenho a opção de fazer no sentido horário. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora perceba uma coisa comigo, gente. Se eu faço a numeração no sentido anti-horário, perceba assim, ó. Eu sei que o meu OH vai ser no carbono, vai estar no carbono 1. Então o grupo funcional já foi. Agora, quem é o próximo na ordem de prioridades? Seria a dupla ou a ramificação? Então vamos recapitular. Primeiro o grupo funcional.
Depois, insaturações. E, por fim, ramificações. Portanto, eu tenho que ver em qual numeração eu vou ter a dupla na menor posição possível. Então, vamos ver. Se eu analisar no sentido anti-horário, ó, 1, 2, 3. Ó, aqui no carbono 3, eu já identifico a minha dupla, começando aqui. Agora, se eu for no sentido horário, eu só vou encontrar a dupla lá no carbono 1, 2, 3, 4. Então, entre 3 e 4, a menor numeração é 3. Nessas condições, eu preciso fazer, portanto, a numeração no sentido anti-horário nesse caso, tá? Porque daí, lembrando que a dupla que passa a ser minha prioridade depois que eu já determinei o carbono do grupo funcional, eu tenho a menor numeração no carbono 3, tá? Então, repetindo, o carbono do grupo funcional eu já determinei que ele é o carbono 1. Então, agora, eu preciso fazer a numeração de modo que a dupla, que é a próxima na minha lista de prioridades, fique com a menor numeração possível. E o nome para essa estrutura ficaria assim, ó. 5-isopropil, ciclohex 3-en-1-ol. Nossa, quanto número, tá? Nessa condição, ó, repare de novo, ó, o 5 vem imediatamente antes do isopropil. Então eu sei que no carbono 5 eu tenho um isopropil. O 3 vem justamente antes do en. Então eu sei que no carbono 3 eu tenho uma dupla. E o 1 vem justamente antes do ol, beleza? Eu sei aqui que no carbono 1 eu tenho, portanto, o meu grupo funcional, tá? Então, beleza. Os álcoois têm uma nomenclatura alternativa, gente, que é interessante que vocês conheçam. E a nomenclatura fica assim, ó. Álcool mais nome da ramificação mais ico. Então, nesse caso, veja bem. Eu tenho aqui álcool, então eu considero OH aqui como sendo álcool. E penso no seguinte, ó. Como é o nome da ramificação de dois carbonos e simples ligação que está ligada no OH? Lembra que essa ramificação chama-se etil? Dois carbonos et. E como só tem simples ligações ali, só é o nosso substituinte alquila, tá? É a nossa ramificação alquila categórica ali. Portanto, álcool, metil, eu coloquei um acento ali porque você já vai entender por quê. E a terminação ico. Fica, portanto, álcool metílico, tá? O acento ali é por causa da regra do português, é uma proparoxítona, né? Metílico. Então, preciso do acento. Não dá pra gente passar por cima do português aqui, né? Nesse caso, de novo, ó, álcool. Se eu falo do álcool, eu estou falando do meu OH. Agora, aqui eu tenho uma ramificação de 3 carbonos, com aquele categórico padrão 313 que vocês conhecem. E que é a marca registrada do substituinte isopropil. Portanto, esse é o álcool isopropílico. Beleza? Aqui eu preciso do repertório de vocês sobre ramificações. E é uma oportunidade de revisar isso também, tá? Porque é bastante importante. Última situação aqui, eu tenho o meu OH, e esse OH está ligado numa ramificação, entre aspas, né? Que é tudo isso aqui, ó. Que é o anel aromático, mas com um carbono a mais aqui. Lembra o nome dessa ramificação? O nome dessa ramificação é benzil. Não confundir com fenil. Novamente, ó. Se eu tiver uma cadeia principal qualquer e eu tiver um anel aromático ligado diretamente no carbono, ou se o anel aromático tivesse ligado diretamente ao OH aqui, que aí não seria um álcool, mas vamos supor que fosse, eu teria ali o nome da ramificação como sendo fenil. Né? Ficou com um rabinho aqui embaixo? Fenil. Agora, se eu tivesse numa cadeia principal, ou em qualquer situação, uma ramificação onde eu tivesse um CH2, e aí sim eu tivesse um anel aromático, aqui eu teria o caso do benzil, tá? E aqui perceba que eu tenho um anel aromático e um CH2 antes de encontrar o OH. Por isso que essa ramificação chama-se benzil, tá? E o nome desse álcool é álcool benzílico. E ele não é um fenol porque o OH não está ligado diretamente no anel aromático. Beleza? E por falar em enóis,
Quem são os enóis? Enóis eu vou falar em apenas um slide, gente. É aquele exemplo que eu te falei, onde eu tenho um OH ligado a um carbono insaturado que faça dupla ligação e que não pertença a anel benzênico, tá? Esse carbono tem hibridização, como a gente viu, sp2. Só que ali, ó, tem um detalhe dos compostos instáveis. Quando eu for explicar para vocês sobre tautomeria, vocês vão ver que enol não existe na garrafa para ser vendido ali isolado, que nem é o caso do álcool, beleza? E existe também uma pequeníssima quantidade de enol no meu quentão. Já que o quentão é um vinho, né? O vinho, os especialistas em vinho são chamados de enologistas, né? Existe uma pequena quantidade de traço ali de enol nos vinhos. E eu vou explicar para vocês o porquê que a presença desse enol nos sugere que futuramente esse vinho pode avinagrar. Já aconteceu isso comigo uma vez, não com esse quentão, felizmente, mas há alguns anos eu deixei um quentão ali, fui tomar ele lá em agosto, né? Fui até oferecer para uma visita, um colega, um amigo meu, veio da Argentina ainda, imagina, argentino que é apreciador de vinho, tudo aquelas coisas assim. Eu cheguei lá, peguei o quentão, era agosto, ou seja, já tinha passado maio, junho, julho, já tinha ficado um tempão ali aquele quentão. Esquentei, bicho, na hora que eu tomei aquilo, mas tava um gosto de vinagre, velho, mas triste. Né, o cara ali, bem educado tudo mais, tomou ali aquele copo de vinagre, mas não falou nada, né? Depois de alguns dias ele me falou, não, eu percebi que tava vinagrado, mas não quis falar nada. Acontece. Mas daqui a algumas aulas eu explico para vocês por que isso ocorre, tá? Alguns exemplos de enol aqui, ó. É esse etanol aqui que está presente em quantidades traço no meu vinho, tá? E repare que a nomenclatura vai seguir as mesmas regras vistas para o álcool. Por isso que eu chamei esse cara aqui, ó, de et, né? 2 carbonos, em da dupla ligação e ol, já que a regra é a mesma. Mas perceba que eu vou terminar em enol aqui, tá? Mas como eu disse, como os enóis são muito instáveis, não tem exercícios de nomenclatura de enol, assim não costuma cair, tá? E os fenóis, por fim, é quando nós temos o OH ligado diretamente ao anel aromático. Esse carbono também é sp2, só que ele é sp2 e aromático, tá? Então, nessas condições, quando eu tenho esses dois pré-requisitos cumpridos, eu tenho, portanto, aqui um fenol. E aqui eu tenho exemplos de fenóis para você, tá? Com relação à nomenclatura, basicamente a mais utilizada é essa aqui, ó. Posição mais ramificação mais fenol. Então, nesse caso, ó, perceba que eu tenho 2, né? A posição é a nomenclatura, e nesse caso, obviamente, eu vou fazer a numeração no sentido anti-horário, porque é a posição onde eu encontro mais rapidamente ali um substituinte. Logo no carbono 2 eu encontrei aqui um metil. Se eu fosse fazer no sentido horário, eu ia encontrar só aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Então, entre 2 e 6, 2 é a nomenclatura mais adequada, tá? 2-metil, afinal de contas, esse é um substituinte metil. Fenol. Bem simples. Existe também, ó, lembra que como o OH está no carbono 1 e eu tenho aqui o caso das posições 1, 2, eu posso sem problema nenhum chamar esse cara de ortometilfenol. E também existe uma nomenclatura alternativa, mas só para você conhecer, que é essa aqui, ó, 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Mas, assim, eu acho mais interessante que você saiba essa aqui e essa aqui, tá? Nesse outro caso, ó, repare que eu tenho no carbono 4, e aqui tanto faz, independente do sentido que eu for numerar, você pode fazer esse teste, eu vou encontrar o meu substituinte no carbono 4, tá? Essa ramificação aqui, ela tem 4 carbonos. E agora, será que ela é um isobutil? Será que ela é um N-butil? Será que ela é um sec-butil? Ou será que ela é um terc-butil? Tá? Então, olha só a dica que eu dou. Olha para o carbono que está ligado na cadeia principal. A cadeia principal é o meu anel. E esquece a cadeia principal. Esse carbono está ligado a 2 carbonos. Portanto, esse é o sec-butil. Tá? 4-sec-butilfenol.
Eu coloquei esse parênteses mais por questão que o sec-butil, na verdade verdadeira, se você for ver no slide que eu coloquei lá da aula de ramificações, o sec-butil ele tem um nome UPAC preferencial que é um pouco diferente desse, beleza? But2il, but2enil, não lembro agora qual que é, mas está lá no teus slides lá sobre essa aula. E normalmente eles colocam entre parênteses na nomenclatura oficial, eu achei até que ficou mais bonitinho assim, mas realmente aqui nem eu tenho certeza se é imprescindível esse parênteses. Então, se nem eu tenho certeza, não é você que precisa esquentar a cabeça com isso, tá? E ali, nome para sec-butilfenol ou 1-hidroxi-4-sec-butilbenzeno. Beleza? Então é isso, meus queridos. Hoje parece que não me delonguei tanto, né? Então, fiquem com Deus aí. Saúde, um último gole aqui para nós. Eita! E é isso aí, meus queridos. Nos vemos amanhã na aula de exercício, tá? Ai, caralho, me afoguei. Praga de vocês, né? Um beijo. Parei a apresentação. Interrompendo a gravação.